Olá, vamos para mais uma aula, né? Antes da gente começar o assunto mesmo, só lembrando a vocês, né, que vocês têm que procurar um ambiente adequado para vocês conseguirem se concentrar, tá bom? Então, vá para o lugar mais silencioso possível, né, para vocês se concentrarem melhor. E além disso, peguem logo todo o material que vocês forem usar e tragam para perto de vocês, tá bom? É importante que durante a aula vocês criem o hábito, né, de fazer as próprias anotações, né, e anotando algumas dúvidas que forem surgindo e fazendo associação de conteúdo, né? Você pode pegar esse conteúdo novo e tentar lembrar de alguma coisa que você já estudou, tá bom? Isso é muito importante, né, para que vocês consigam assimilar o conteúdo direitinho, tá bom? Enfim, e aí então, né, vamos começar a aula de hoje, né, a aula de geografia. A aula de geografia de hoje, gente, é sobre a atmosfera, né, que basicamente é a camada que está envolvendo a Terra, tá bom? Então a gente já estudou a Terra, né? A gente conheceu dentro da Terra, quando a gente tivesse viajado para dentro da Terra, e aí a gente aprendeu que tem camadas na Terra, né? A gente estudou um pouquinho sobre essa superfície da Terra e a gente percebeu que não está tudo bonitinho, né? Tem ondulações, que a gente vai chamar de relevos, né? Enfim, a gente conheceu os tipos de relevo, conhecemos os processos erosivos desse relevo, enfim. E além disso, a gente ainda falou um pouco da hidrografia, né? Falamos da água, do ciclo da água, dos rios, oceanos, enfim. Então a gente já tem uma visão geral, né, dentro da Terra e da superfície da Terra. Só que além disso, é importante que a gente conheça também a camada que está envolvendo a Terra. Então é como se a Terra ela tivesse um pacote, tá bom? Uma embalagem, vamos botar assim, né? Ela tem uma embalagemzinha bonitinha ali que está protegendo ela, tá bom? Enfim, sabe quando a gente compra um produto e tem aquele papelzinho que tem bolinha, por exemplo, né? Ele tá ali para proteger o produto, né? A Terra é quase isso, né? A gente tem também uma camadazinha bonitinha, ok? E essa camada, gente, é uma camada gasosa, tá bom? É um envoltório gasoso do planeta, né? Ser gasoso quer dizer que é constituído por gás, né? Por vapor e gases, ok? Enfim, e a gente também já falou um pouco, né, sobre gás, sólido e líquido. Então aqui só é importante vocês lembrarem que essa atmosfera é a camada de ar que está envolvendo a Terra, tá bom? Então do mesmo jeito que a gente fala, por exemplo, de litosfera, né, que seria a camada de terra, aqui é a atmosfera, a camada de ar, tá bom? Então toda vez que alguém falar atmosfera, vocês têm que associar isso. A atmosfera é a camada de ar que está envolvendo o planeta, ok? E aí, gente, como é a camada de ar, né? Ar é muito vago, né? Eu preciso explicar direitinho o que é. E aí, quando eu presto atenção nessa atmosfera, eu percebo que ela é formada principalmente por esses gases aqui, tá bom? Ó, nitrogênio, né? Mais da metade, quase 80%, né? Oxigênio, mais ou menos 20%, e esses outros gases, né? Que a gente não tem tanta eu posso dizer, tanta utilidade para ele na nossa vida, né? Por quê? Porque o nitrogênio, gente, ele é muito importante para a gente, né? Principalmente para a questão da umidade, né? Enfim. E o oxigênio, ele é essencial para a vida, né? De maneira geral, né? Para a nossa vida, principalmente. E, inclusive, tem muita gente que acha que esse oxigênio, ele é gerado, né? Por exemplo, pela vegetação, né? Claro, ele também é gerado, beleza. Aí tem algumas pessoas que acham, por exemplo, que a maior parte de oxigênio colocado na atmosfera, né, colocado no ar, é por conta das florestas tropicais, principalmente a floresta amazônica, por exemplo. Já deve ter escutado, a floresta amazônica é o pulmão do mundo, né? Na verdade, a floresta amazônica é muito importante, né, para umidificar o mundo, né, para levar umidade, né, para levar essa água, né? Enfim, para a gente conseguir ter chuvas, na verdade, né? Então vocês lembram do ciclo da água, não é? Que aí eu falo que a água ela evapora e sobe para as nuvens, né? Para a formação de nuvem, para a atmosfera, né? Que a gente já vai entender onde é que ela sobe, necessariamente, e aí ela vai formar a nuvem, né? Enfim, e essa nuvem vai ocasionar chuvas, né? Aí o que acontece? Essa evaporação, gente, é a água que está saindo de algum lugar, né? Então, quando eu tenho uma floresta, essa floresta ela está liberando essa água, né? A floresta ela tá tendo a sua umidade evaporada, né? Enfim, então a floresta tem um papel fundamental nisso, né? Para a gente umidificar o nosso ar de maneira geral e propiciar, assim, a chuva, tá bom? Enfim, mas então, só para comentar aqui, né, que na verdade, quando a gente observa, né, o mar, por exemplo, os oceanos, nos oceanos, gente, a gente tem pequenas algazinhas, né, pequenas algas, né, e aí essas algas, elas liberam oxigênio, tá bom? Liberam oxigênio para a Terra de maneira geral, né? E aí, quando a gente para pensar na quantidade de oceano que a gente tem, né, quantidade de água, o tamanho dos nossos oceanos, a gente conclui que, na verdade,
as algas, elas liberam muito mais oxigênio para a atmosfera do que as plantas, tá bom? Até porque, gente, que as plantinhas, elas também vão precisar desse oxigênio, tá? Então, elas liberam, mas elas também vão consumir ali, né? E as algas não, elas simplesmente liberam esse oxigênio. Então, quando a gente para pensar, quem é o pulmão do mundo? O pulmão do mundo, na verdade, são os oceanos, né? São as algas que estão no oceano, ok? Estão nos oceanos. Beleza, então aqui a gente percebe, né, que a maior parte dessa atmosfera é formada principalmente por nitrogênio e por oxigênio, tá bom? E esses outros gasezinhos que eles aparecem em pequenas quantidades, né, ó, não chega nem a ser 1%, né, o que ainda chega perto de ser 1% é o argônio, isso aqui ainda é menos de 1%, tá bom? Então é uma quantidade muito pequena, ok? Enfim, e aí, né, então vamos conhecer as camadas da atmosfera, tá? Sim, a atmosfera também tem camadas. Então, do mesmo jeito que a Terra tem as camadazinhas bonitinhas dela, a atmosfera, né, que é o que está envolvendo a Terra, também vai ter as camadas, tá bom? Então, não vai ser de uma forma, da mesma forma, né, que vai estar, é só ar, é tudo gás junto e pronto. Não, né? Vai ter uma organização bonitinha, tá bom? E aí a gente vai dizer que temos 5 camadas, né? 5 camadas na atmosfera, tá bom? Desde a que fica mais próxima da gente até ir se afastando, tá bom? Então a gente está aqui, tem uma camada mais próxima, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra, né? Como se fosse uma cebola, tá bom? Enfim. E aí a camada mais próxima da gente, a gente vai chamar de troposfera, tá bom? Então a camada mais próxima, tá? Aqui a Terra, e essa camada mais próxima a gente chama de troposfera, tá bom? Beleza. E essa troposfera é onde a gente respira, né? Onde está o oxigênio para a gente poder respirar, né? Então a gente respira graças a essa troposfera, tá bom? Essa camadazinha de ar, né? Que tá liberando ar para a gente respirar. Beleza, e é nessa troposfera, gente, que acontecem os fenômenos meteorológicos, tá bom? Então é na troposfera que acontece, por exemplo, relâmpagos, tempestades, né? E é onde tem a formação das nuvens, por exemplo, né, que eu tinha dito. Então é tudo nessa troposfera, tá bom? Beleza. E aí a gente se afasta um pouquinho mais, né? E a gente vai para outra camada. Essa outra camada eu vou chamar de estratosfera, ok? E essa estratosfera, ela vem depois, né, da troposfera, obviamente, né? Estou subindo um pouquinho mais. E aí essa estratosfera é onde está a camada de ozônio, né? Que eu tenho certeza que vocês também já devem ter ouvido falar, né, da camada de ozônio. A camada de ozônio, gente, basicamente é uma camada, né? Onde tem o ozônio, né, que ele é responsável por proteger a gente, né, proteger a Terra dos raios ultravioleta do Sol, tá bom? Então ele tá ali para refletir esses raios, né, e não deixar que eles entrem e, enfim, né, e assim prejudique a vida no nosso planeta, tá bom? Enfim, e aí, né, então, troposfera é onde acontece os fenômenos meteorológicos, estratosfera é onde tem a camada de ozônio, tá bom? E aí a gente subindo um pouquinho, a gente tem a mesosfera. Mesosfera, gente, ela é muito fria, né? Inclusive, à medida que você vai subindo essa mesosfera, vai ficando mais e mais e mais frio, ok? Então, seria uma camada fria que a gente tem da atmosfera, ok? E aí, gente, curiosamente, depois dessa mesosfera, depois dessa camada fria, a gente tem uma camada quente, tá bom? Enfim. E aí, essa camada quente da atmosfera, enfim, essa camada quente, ela é chamada de termosfera, tá? Porque ela é quente mesmo, aí termo vem de temperatura. E além disso, ela também pode ser chamada de ionosfera. E aí o que acontece? Lá o ar é muito rarefeito. O que é rarefeito? É quando o ar ele não é suficiente para a gente respirar, tá bom? Então é como se a gente estivesse sem ar, ok? E a gente diz que é rarefeito. Então, ó, depois dessa camada muito fria, que eu vou chamar de mesosfera, a gente tem a termosfera, que é uma camada muito, muito quente. É a camada mais quente da atmosfera toda, tá bom? Então, ó, troposfera é onde acontece os fenômenos meteorológicos, né? É onde tem o ar que a gente respira. Aí depois a estratosfera é onde tem a camada de ozônio, depois subindo mais um pouquinho, mesosfera é a camada fria que a gente tem e a termosfera é a camada muito quente. E além dela ser muito quente, ela ainda vai ter algumas partículas que são carregadas, né? E isso faz com que seja possível refletir as ondas de rádio. E isso, o que é que interfere na nossa vida? É isso que faz com que a gente tenha as telecomunicações, né? O rádio, de maneira geral, e não só, né? Outras telecomunicações, tá bom? Ok? E aí a gente tem a última camada bonitinha, né? Que seria a exosfera, tá bom? Exosfera, exo é fora, é como se tivesse assim, a última, tá quase saindo da Terra.
Então é a camada que está mais próxima do espaço sideral de maneira geral, né? Está quase ali saindo da Terra, ok? E aí, gente, o ar aqui é super rarefeito. Se nessa termosfera já não tinha ar, imagine aqui, que eu estou quase saindo. Então não tem ar quase nenhum, não tem nada de ar para a gente respirar. A gente não ia conseguir respirar. O máximo que tem é alguns gasezinhos, só que em concentração muito baixa, principalmente o hélio e o hidrogênio. Só que só voltar aqui, você lembra que esse hélio, ele tá, olha a quantidade dele. 0,00052%, é muito pouquinho. Então, ó, a gente já consegue imaginar, né? Se só tem ele, quer dizer que tem uma quantidade muito pouca, tá bom? Então, só para a gente fixar, troposfera, onde acontece tudo, né, os fenômenos meteorológicos, e o ar que a gente respira. Estratosfera, né, que está depois, onde tem a camada de ozônio. Mesosfera é muito fria, tá bom? E a termosfera é muito quente e também tem algumas partículas carregadas. E a exosfera, que é a última, o ar é muito rarefeito, não tem quase ar nenhum, tá bom? Enfim, então a gente vai fazer um exercício para ver se vocês realmente fixaram, tá? Então vocês podem até pausar e tentar responder aí, tá bom? Pronto, eu espero que vocês tenham tentado, né? A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamento de massas de ar, fenômenos meteorológicos, tá? Ocorre aonde? Onde foi que eu disse, gente? Troposfera, né, gente? Troposfera, tá bom? Que é a camada mais próxima, ok? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, você pode ver de novo a aula, ok? Acesse o site da escola para se manter informado e a agenda digital, tá bom? E é isso, até a próxima aula.